dia! Bom dia! Rapaz, tem um monte de coisa aqui pra frente da igreja, aí fica todo perdido, né? Gente, que coisa boa estar aqui com vocês. Eu sei que muitos aqui não me conhecem, tá? Então vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Me chamo Samuel, eu acompanho essa banda incrível, tá? Eu sou o cara responsável às vezes por tirar foto, às vezes fazer filme, ajuda a carregar instrumentos também, né? Então a gente faz de tudo um pouco, só cantar e eles não me deixaram ainda. Eu até agora não entendi o porquê. Um dia, quem sabe, eu consiga, tá? Eu já estive nessa igreja em outros momentos. Talvez a galera que está aí há mais tempo lembre de mim, mas faz bastante tempo, acho que faz assim, talvez uns 4, 5 anos que a gente não está aqui com vocês. E que alegria poder estar aqui nessa manhã. Como é bom a gente poder saber que a gente pertence a uma família. Eu acho que esse é um ponto que para mim é muito forte. É saber que em todo lugar que a gente vai, a gente encontra parentes lá, né? A gente encontra uma família, a gente encontra irmãos em Cristo. Essa manhã teve uma irmã contando um testemunho na escola sabatina de que foi lá pro interior, encontrou uma igreja lá e a galera já, vamos almoçar em casa. E como eu me sinto assim quando eu visito várias igrejas aí, acompanhando a banda e outras indo pregar, eu sempre me sinto em casa, porque afinal de contas é a casa do nosso Pai, né? E como é bom a gente poder estar aqui na casa do Pai. Pessoal, o tema da mensagem desta manhã, ela tem como título Descancelados. Você já ouviu falar desse tema? Já ouviu falar em cancelamento? Está bem em moda hoje em dia, né? Eu quero compartilhar com vocês um momento na Bíblia em que nós vemos um relato de cancelamento, ou aquilo que poderia ser um cancelamento. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Pô, o pregador se chama Samuel, escolhe um livro chamado Samuel para falar. Tendencioso, né? 1 Samuel, capítulo 1. Eu tenho certeza que a maioria conhece a história que está nesse capítulo. Conta a história de Eucana, que tinha ali 2 esposas. E a protagonista nessa história é Ana, uma mulher estéril, uma mulher que queria muito ter filhos. E ela vai ao templo e começa a orar. Olha só o que aconteceu no momento que ela vai fazer a oração. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se perenamente atentar a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e ao observar o movimento dos lábios, portanto Ana só com o coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando tu ficarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana lhe respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte. Porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Vamos pensar um pouquinho nessa cena nos dias de hoje. Ana está ali, orando, falando com Deus. A boca mexe, porém nada sai da sua voz. Não tem nenhuma palavra sendo pronunciada. Aí o Eli, passando por aquela situação, olhou para ela e pensou: tá bêbada. Rapaz, olha que escândalo. Uma mulher vem bêbada para dentro do templo. Já pensou se ele tivesse um celular naquele momento? Que estrago que seria isso? Pega o celular e agora faz uma postagem: gente, eu estou aqui na igreja central de São Leopoldo, uma igreja animada, legal, mas olha só, tem uma mulher aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, ela tá bêbada, ela veio bêbada aqui para a igreja. Que absurdo isso, que absurdo. Talvez Ana fosse cancelada naquele momento, ou talvez Eli, pelo seu julgamento, fosse o alvo do cancelamento. Mas o fato é que quem se posiciona nas redes sociais hoje está fadado a, em algum momento, ser o alvo do cancelamento.
ser o alvo do cancelamento. Afinal de contas, o que é isso, Samuel? O que é esse negócio de cancelamento? Há alguns anos atrás, esse termo ele surgiu nos Estados Unidos e ele era tratado para produtos. No ato que um produto fosse cancelado, um produto que tivesse algum defeito. Porém, ele depois foi ampliado também para a convivência social. Cancelamento é o ato de restringir uma pessoa de um determinado convívio social, excluir de uma membresia, retirar de uma plataforma, quando essa pessoa diz algo que não está correto de acordo com as convenções sociais, ou faz algo ofensivo, ou fala alguma coisa ofensiva. Tem um jornalista britânico chamado John Ross, que ele escreveu um livro chamado Humilhados. Esse livro ele foi publicado na Inglaterra em 2012 e teve seu lançamento no Brasil aqui em 2015. Nesse livro, ele vai entrevistar várias pessoas que foram alvos de cancelamento nas redes sociais. Entre eles, ele teve várias histórias lá bastante interessantes, mas tem uma que me chamou a atenção, que eu anotei aqui para repartir com vocês, que foi a de Jonathan Heller. Ele é um jornalista que escreveu um livro chamado Imagine. É um livro sobre criatividade, um livro sobre inovação. E nesse livro, ele conta que entrevistou um cantor americano chamado Bob Dylan. Quem sabe alguns aqui já ouviram falar. E desse livro surgiu várias frases famosas do Bob Dylan. O que aconteceu depois de um tempo? Um outro jornalista foi investigar a fundo e descobriu que aquela história se tratava de uma mentira. Várias das frases que Bob Dylan teria dito naquele livro, na verdade ele nunca disse. E John Lennon agora percebeu que havia sido exposto, porque afinal de contas vários comentários começaram ali nas redes sociais. Várias pessoas começaram a cancelá-lo. Até que ele foi em um evento que tinham ali aproximadamente 1.200 pessoas, entre eles a maioria jornalistas, para pedir desculpas, para se retratar. E quando chegou lá, ele foi hostilizado. Ele trabalhava na época para a revista New Yorkers. E a revista New Yorkers fez um acordo com ele em que ele teria que pedir demissão ou seria processado. E ele precisou então anunciar a sua demissão. Hoje, ele trabalha ainda como jornalista, mas teve a sua vida totalmente devastada por um erro que ele cometeu, por algo que ele fez de errado. E aí eu quero perguntar o seguinte nessa manhã. Você acha, não responde para mim não, tá? Responde aí com você no teu coração. Você acha que em algum momento você já cancelou alguém da tua vida? Será que em algum momento você já cancelou alguém do teu coração? Será que você cancelou, quem sabe, um pai que fez alguma coisa muito errada com você? Ou quem sabe você cancelou um amigo que em algum momento você pegou ele falando mal de você? Será que a cultura do cancelamento é algo que está fazendo parte também da vida do cristão? Ou ele é algo que não adentrou ainda a igreja, ainda não faz parte da igreja? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia tem de orientação para cada um de nós quando a gente se depara com a situação de alguém que errou, alguém que cometeu algum erro, alguém que falhou, que disse alguma coisa que não deveria ter dito? Olha só o que a Bíblia fala em Romanos 3, versículo 10. Se você tiver com a sua Bíblia, abre lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 10. Diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Nenhum ser humano está isento de ter cometido algum erro, de ter cometido alguma falha, de ter errado. Romanos 3, 23 ainda vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, primeiro nós lemos o verso 10 e depois nós lemos o verso 23. Todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Agora vamos para mais um verso, porém lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 7. O que a Bíblia vai dizer para nós no livro de Mateus, capítulo 7? Palavras de Jesus:
Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgas sereis julgado, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Não julgueis para que não sejais julgados. Eu trouxe aqui um aparato. Peraí. Quem sabe o que é isso aqui? Isso é um brigador tá louco. O que tem a ver uma bolinha de tênis? Na verdade é de pádel, tá? Mas serve para a mesma coisa. O que tem a ver uma bolinha com essa história de julgamento, de julgar, de cancelamento? Você já notou que essa bolinha, ela tem um efeito. Vocês já assistiram? Quem aqui já assistiu na televisão algum jogo de tênis? Na televisão. Beleza. Alguém já jogou tênis? Não? Ó, tem uma galera que já jogou. Eu gosto demais, eu acho o esporte sensacional, eu adoraria praticar mais. Mas tem uma regra no tênis que é a seguinte: a bolinha ela vai para um lado e o que acontece com essa bola? Ela volta. Você já notou aqui? Se eu jogo ela vai voltar. É uma consequência. A qualquer momento que eu atinha, ela vai gerar uma força que vai retornar. Eu vou precisar de um voluntário agora. Deixa eu ver. Meu irmão, você, pode ser? Posso pedir uma gentileza sua? Existe uma consequência. Pode cair onde você está mesmo. Vamos ver se é boa aí para pegar a bolinha. Gente, se eu jogar a bolinha, pode pegar, segura. Muito bem. A bolinha foi. Na nossa vida, quando a gente julga, é exatamente isso. Tá? Eu olho para o meu irmão, eu não te conheço, então vai ser mais fácil fazer essa dinâmica, muito melhor. Tá? Mas eu posso olhar para você e julgar. E falar mal de você, ou fazer alguma coisa nesse sentido. E o que a Bíblia está dizendo? Não julgueis para que não sejais. O que vai acontecer com essa bolinha? Tá lá, irmão. Voltou. Até o momento que o que eu posso fazer? Devolver ela. E o que ele pode fazer de novo? Manda lá. Opa! Ó, já deixou cair aí, ó. Em minha defesa, o óculos está precisando ser trocado. É a consequência. Quem julga está propenso a ser julgado. Irmão, só mais uma vez. Aí, pode ficar de presente para você, tá? Obrigado. É sua. Eu tenho mais aqui, pode ficar tranquilo. O julgamento é isso, gente. A gente julga, a gente está completamente passível de ser julgado também. E isso não é de agora. Vamos voltar um pouquinho mais na história bíblica. Lá no momento do Éden, no ato em que Adão e Eva agora pecaram, eles erraram, eles cometeram um equívoco contra Deus. O que é interessante naquele momento é que Adão, quando come o fruto, e ele é procurado por Deus agora, o que ele faz? Ele bota a culpa em quem? Na mulher. Que bota a culpa em quem? Em outras palavras, coloque Deus, né? Porque afinal de contas, essa serpente que tu criaste, né? O pecado, ele foi algo tão terrível para nós seres humanos, que ele não rompeu apenas a nossa relação com Deus. Se isso fosse, se eu posso dizer apenas, né? Se isso já não fosse tudo. Mas ele também rompe a nossa relação entre irmãos. E a partir desse momento nós começamos a nos atacar, a nos ferir, a nos julgar. Há quem diga que nós somos como uma sociedade de porcos espinhos. Já viu aquele bicho porco espinho? Por quê? Porque uma sociedade de porco espinho, eles são animais que convivem dentro de uma pequena toca, e como o nome já diz, o corpo é coberto de espinhos. E quando eles estão ali caminhando, dormindo, inevitavelmente eles machucam um ao outro, eles começam a se ferir. O ser humano em pecado é como porcos espinhos que estão sendo o tempo todo. Mas existe uma grande diferença. Nós seres humanos temos a capacidade de perdoar, de ir além. Nós temos a capacidade de perdoar, porque um dia Cristo nos perdoou primeiro.
Cristo é quem nos muda essa situação, é quem transforma essa situação na nossa vida, é quem é capaz de mudar essa consequência tão grande. Queridos, se a cultura do cancelamento está entrando nas nossas igrejas, e estamos aqui também cancelando os nossos queridos, os nossos amigos, isso de alguma maneira tem nos afetado, tem nos atingido. Por que isso? Quando Deus criou esse mundo, quando Deus criou o universo, Ele criou sobre regras que Ele mesmo fez, regras para o bom convívio, regras para que a terra pudesse ser um lugar pacífico de bom convívio. A lei, por mais que a gente tenha os 10 mandamentos só lá no Êxodo, já era algo que estava escrito no coração do ser humano. Já havia cada uma delas intrínseca no ser humano, para que todos pudessem conviver em paz e harmonia. E sabe qual que é o nosso grande problema? É que muitas vezes a gente acha que nós somos imunes a essas regras. Entre as regras do universo, existe uma bastante conhecida que é a lei da gravidade. Eu vou falar? É aquela que nos mantém no chão, certo? Tomara que eu não apronte nada aqui. Vamos lá. A lei da gravidade diz que se eu pular aqui, o que vai acontecer? Eu vou voltar. A lei vai me puxar de volta. E se eu subisse nessa cadeira e dissesse agora, não, eu estou imune, isso não me atinge, e eu der um passo para frente, o que vai acontecer? Rapaz, eu vou me lascar de feio, eu vou quebrar esse instrumento aqui, e não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente consegue pensar nisso quando o assunto é lei da gravidade. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, nós percebemos que a palavra de Deus está cheia de instruções para cada um de nós sobre como nós devemos tratar o nosso irmão. E a instrução básica, a regra básica, é o amor. Quando nós infringimos essa regra, estamos passíveis de cair, de sofrer consequências, de ser atingidos. Eu sei que esse assunto é bastante pesado, eu prometo que não vou me prolongar nele. Mas você já reparou o quantas vezes nós criticamos tanto atitudes dos nossos pais e na vida nós nos deparamos fazendo exatamente as mesmas coisas? Eu me recordo que em 2010 eu estava estudando um pouquinho sobre isso e eu percebi uma coisa muito forte na minha vida. Eu tive uma infância em que meus pais, eles nunca foram bons administradores financeiros. Sempre tiveram bastante dificuldade financeira. Graças a Deus, nunca passamos fome, nunca tivemos necessidade, mas eu também nunca fui aquele aluno do tênis novo na escola. Né? Então, algumas mágoas ali foram carregadas ali ao longo da infância, alguns passeios que eu queria muito ter ido na escola, que eu não pude ir, meus pais não tinham condições. Tanto que eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu já estava cortando as gramas dos vizinhos, 14 anos eu estava numa tenda de calçada. Para conseguir juntar ali alguma grana, conseguir comprar uma roupa, né? Comprar um tênis, comprar alguma coisa. E eu carreguei isso por muitos anos. Né? Aquele sentimento de, poxa, como meus pais fracassaram comigo. Como meus pais conseguiram ser tão péssimos administradores. E aí fui morar sozinho. Pagando aluguel. Aí em 2010 tive uma brilhante ideia. Vou comprar um apartamento. Rapaz, comprei um apartamento. Aí eu vi que eu estava mas tão afundado em dívidas, que se eu tivesse trabalhado todo aquele ano de 2011, usado todo o dinheiro para pagar as contas, eu não conseguiria ter pago. E foi aí que eu percebi que eu estava repetindo exatamente aquilo que eu julgava, aquilo que eu estava atribuindo para uma outra pessoa, aquilo que eu estava pegando os meus B.O.s, jogando para outro ser humano e repetindo a mesma coisa. Por isso que em Mateus 7, Cristo vai falar, não julgueis para que não sejais julgados. E se você continuar o texto, e eu recomendo você a fazer isso em casa, você vai ver que ele vai falar sobre aquela pessoa que está dizendo, ó, tem um galinha no teu olho, mas está com uma trava no seu.
O julgamento que Cristo está criticando aqui é justamente aquele julgamento hipócrita daquela pessoa que comete os erros que aponta no outro. E se a gente parar para pensar, muitas vezes é exatamente isso que a gente faz. A gente pega aquilo que nos falha, aquilo que nos envergonha e projeta no outro. E é justamente isso que Cristo está dizendo. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Em 2012, eu tive uma conversa com os meus pais. Foi uma conversa bem difícil. Naquele ano eu conversei com eles e eu abri meu coração sobre aquelas mágoas, né, sobre aquilo que eu tinha passado. E ao final eu pedi perdão para eles. Eu disse, eu estava totalmente errado sobre vocês. Vocês criaram 4 filhos. A duras penas, com muita dificuldade, e não tinham, e nunca deixaram faltar nada de essencial. Eu sozinho consegui destruir a minha vida financeira. E somente depois disso, eu não gosto daquela ideia, sabe? Aquela ideia de que você faz uma atitude e imediatamente já responde outra, já muda. Mas foi exatamente nesse momento que minha vida financeira começou a entrar em equilíbrio. Foi exatamente nessa hora que eu consegui parar e entender o quão é importante a gente anotar as coisas, o quão é importante saber para onde vai, o quanto é importante ser fiel a Deus e como Deus abençoou a partir de então. Não estou rico não, tá, irmão? Gostaria, um dia quem sabe, tá? Mas pelo menos meu nome não está no SPC atualmente. Então, Deus foi muito bom comigo. Deus tem nos abençoado. Mas onde está o remédio para isso? É no perdão. O remédio está no perdão. E quando a gente fala em perdão, a gente se depara com uma das frases mais difíceis da famosa oração do Pai Nosso. Perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Ou, em algumas versões, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão, ele também é uma regra que traz consequência. Assim como aquela bolinha que a gente joga e volta, perdoar também reflete na nossa vida a transformação. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela diz assim: quem gasta tempo julgando demais não tem tempo de amar. Quem gasta tempo julgando demais não tem tempo de amar. Agora, quando a gente perdoa, é impressionante o efeito que isso traz, porque isso volta, isso traz uma consequência na nossa vida, isso nos liberta. Tanto que perdoar, se a gente vai analisar, ele não é um ato de bondade, ele é um ato de inteligência, é de alguém que toma a decisão de não carregar esse peso na vida, de tomar a decisão de ficar livre, de estar liberto, e como uma consequência, ele volta. Quem que é o voluntário agora para me ajudar? Vamos lá? Minha irmã, você não me fez nada de mal na vida, tá? Mas se tivesse feito, o que eu poderia lhe dizer? Que eu lhe perdoei. E quando ele perdoou, isso volta. E agora com uma mão só, pessoal. Isso volta, isso traz consequência. Sabe quando a gente tem aquela mágoa, aquele parente que a gente carregou há tanto tempo, que chega lá no final do dia a gente começa a pensar, mas peraí, eu sei que eu estou magoado com aquele primo, mas eu nem lembro mais o porquê. Porque a gente manteve a mágoa e a memória já não acompanha mais aquela mágoa. Esse é o momento da gente perdoar. Ah, muito bem. E quando a gente perdoa, qual que é a consequência? Eu sabia, eu elogiei demais, né? Ela volta. O ato de perdão, ele retribui. É para você. É sua. Fica tranquilo, eu tenho mais. Abra sua Bíblia agora no capítulo 8 do livro de João. E vamos ver o que Jesus fez. Qual que é a atitude de Jesus nesse momento? João capítulo 8, o verso 1, a partir do verso 1. Nós não vamos ler toda a passagem.
Você conhece a história, sabe que aqui está retratando aquele caso da mulher adúltera, a mulher que foi pega no caso de adultério, que foi levada agora a Jesus pelos fariseus. É incrível que o marido, o adúltero aqui não apareceu, né? Só a mulher. Levaram a mulher até os pés de Jesus, disseram: ó Jesus, a lei diz assim, ó, se alguém for pego em adultério, a gente tem que apedrejar. E aí? O que o Senhor diz? O que o Senhor vai fazer? Verso 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles desta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio deles. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: e nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Teve um momento em que perguntaram a Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes no dia? E ele vai e responde: não, 7 vezes não, 7 vezes 70. A gente sabe que esse número, ele é um número que tem uma simbologia tão importante, em que Cristo na verdade está dizendo que você deve perdoar sempre, liberar perdão sempre. Mas se nós fôssemos pragmáticos, e se nós fôssemos fazer esse cálculo de 7 vezes 70, então quantas vezes, Samuel, eu preciso perdoar o meu irmão? A média seria de um perdão a cada quase 2 minutos. Um perdão a cada quase 2 minutos. Olha, eu acho que ninguém me ofende a cada 2 minutos, não. Que bom, eu estou sendo cancelado. Mas isso reflete uma característica tão especial do povo de Deus, que depois é manifestada numa oração que Cristo faz, chamada de oração sacerdotal. Você vai encontrar lá no capítulo 17 do livro de João, em que Cristo diz assim, que eles, ele está falando da gente, tá? Porque ele está falando não só dos discípulos daquela época, ele está orando para aqueles que vão vir, ou seja, eu e você, que eles possam ser um, assim como eu e tu somos um, Pai. Para que o mundo reconheça, para que o mundo possa ver, porque essa é a grande característica do cristão, é a capacidade constante de perdoar, que é algo que nesse mundo não tem. Nós estamos vivendo em uma época, em uma cultura de cancelamento, em que qualquer pessoa agora é alvo de qualquer tipo de cancelamento nas redes sociais, na vida, no trabalho, por um erro que cometeu. Mas sabe uma coisa que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos cancelar sim, mas cancelar é a cultura de cancelamento dentro da igreja. E como cristãos, viver da maneira que Ele nos diz para viver, perdoando. Eu sei que nessa manhã, não porque eu não sei porque sou profeta, tá? Ou porque te conheço, não. Eu sei porque eu sou ser humano. Eu sei que você também é. Mas eu sei que nessa manhã tem pessoas que estão carregando mágoas de entes queridos, de pessoas que feriram. Eu sei que nessa manhã tem pessoas que estão se sentindo injustiçados pela vida. Estão dizendo: nossa, aquela pessoa foi tão cruel comigo, como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou dizer: olha, eu te perdoo, está tudo bem? Perdoar não é um ato de bondade, é um ato de inteligência. Sabe por quê? Porque o único que é bom é Deus. Ele não tem bondade, Ele é bondade. E é Ele que ofereceu esse perdão primeiro. É Ele que nos entregou esse perdão. Nós caímos, nós falhamos, nós erramos. E quando a gente puxa na consciência, a gente lembra de momentos
que nós nos envergonhamos tanto que a gente queria abrir um buraco no chão e entrar lá dentro para se esconder. E mesmo assim, Cristo olha para mim e para você e diz: você é amado, você é perdoado, você é alcançado. Eu sei que a gente errou bastante. Eu sei que a gente magoou. Magoamos muito. Eu sei que a gente está ferido. E isso dói. Se eu subir naquela cadeira e der o primeiro passo, eu caio. Mas eu sirvo a um Cristo que andou sobre as águas. Eu sirvo a um Cristo que quebrou essa corrente de uma vez por todas, de retorno daquilo de mal que tem acontecido, que tem gerado na nossa vida, quando morreu na cruz do Calvário, para nos religar com Cristo e para nos religar um ao outro. Para que agora a gente não sirva mais aqui para ferir, que não sejamos mais alvos de machucados, mas que isso seja, a partir de agora, um presente para você. O presente que Cristo entregou para mim e para você foi o perdão pelos nossos pecados. Amém. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: qual é o presente que você quer devolver ao mundo? Você foi perdoado, você foi amado, você foi resgatado. Qual é a resposta que a gente vai dar a isso? De que forma que nós vamos devolver isso? E para isso, eu quero te dar apenas 2 conselhos. O primeiro conselho é: comece orando pelas pessoas que te feriram. Mesmo que você não queira, ore por elas. Quando a gente ora por alguém, a gente aprende a amar essa pessoa. E se tem uma coisa que a pessoa por mais ferida que possa sentir, ela não tem defesa nenhuma, é com as nossas orações. Ela pode recusar uma mensagem, ela pode recusar o telefonema, pode recusar a nossa visita, mas ela não pode recusar as nossas orações. O segundo conselho é: decida perdoar, mesmo que o sentimento não venha primeiro. Tome a decisão de perdoar, mesmo que hoje você não sinta no teu coração essa vontade. Se você der o primeiro passo, o Cristo que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é eficaz. Ele é quem tira o coração de pedra do nosso peito e coloca um coração de carne transformado, renovado, que realmente vai estar curado. E a nossa resposta para esse mundo vai ser dizer: Jesus, volta logo. Jesus, eu não quero viver nesse mundo em que cancelam e somos cancelados o tempo todo. Eu quero viver num mundo em que perdoamos e que somos perdoados o tempo todo. Que a cada 2 minutos eu possa receber esse perdão, e que a cada 2 minutos eu possa entregar esse perdão, que a cada momento eu possa perdoar e possa levar essa mensagem do Evangelho a todo mundo, falando: Jesus está voltando e eu não quero ficar de fora, eu quero ser um mensageiro, eu quero pregar, eu quero falar desse amor, e como um mensageiro eu preciso desta cura, e Cristo pode te oferecer. Amém. Leste Hope vai cantar uma música agora que é Muda Demais, que é um convite para que a gente seja justamente esse mensageiro, um convite para que a gente fale do amor de Jesus. Se essa mensagem toca o teu coração, se o Espírito Santo de Deus está movendo aí, de alguma forma te lembrando de mágoas, te dizendo: está na hora de deixar de lado, está na hora de esquecer. Enquanto o grupo canta,
Você pode se colocar em pé, confiando que você já é curado, confiando que você já está transformado. Você pode não sentir isso, mas deixa o sentimento de lado, enganoso é o coração humano. Confia, acredita e deixa que Cristo faça um milagre na tua vida. Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos olhou, nos assistiu na nossa miséria, mas veio aqui não para julgar, veio para nos salvar. A gente bem sabe, Senhor, que um dia o Senhor vai tomar a cadeira de juiz, e nesse dia é fácil a gente notar que nós não somos dignos da salvação. Mas, Senhor, nós te louvamos, porque nesse dia não seremos julgados por sermos dignos ou não, mas seremos julgados porque Cristo é digno, porque Cristo nos salvou, porque Cristo tomou o nosso lugar, pagou um preço que nós não tínhamos como pagar, e agora nos dá a oportunidade de dividirmos esse amor. Senhor, nossos corações muitas vezes eles são feridos, eles são machucados, e eles precisam encontrar paz, descanso, conforto em Ti, Senhor. E por isso nós entregamos o nosso coração quebrantado nas Tuas mãos. Coloca, Senhor, no nosso peito um coração renovado, para que possamos levantar nesses últimos momentos da história desse mundo como mensageiros de uma esperança, e essa esperança tem nome, é Cristo Jesus. Nós queremos pregar, anunciar, falar para todos os cantos, mas falar agora como seres humanos curados, transformados, dependentes do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou voltar todas as consequências, nós não seríamos capazes de aguentar, de suportar.
mas o Senhor assumiu elas na cruz. Obrigado, Paizinho, pela tua misericórdia, pela graça e justiça que andam juntos nas tuas mãos. Obrigado, porque o Senhor nos redime. E nessa manhã, Paizinho, é assim que nós queremos sair, salvos, transformados por Ti. Fica conosco, Senhor, nos abençoe. Abençoe, Senhor, os nossos queridos. Nós Te pedimos, não que a gente mereça, Senhor, mas no doce e sagrado nome daquele que merece, Cristo Jesus. Amém. Amém.